Quando você abrir a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 5, hoje nós colocaremos a nossa atenção nos versos 12 até o verso 21. Porém, antes da leitura, eu gosto sempre de fazer uma contextualização, embora os dois primeiros textos foram pregados, expostos, e se vocês querem revisitá-lo, pode então depois ir no site da igreja, no YouTube da igreja, e ver na íntegra. Mas o fato é que o texto começa no capítulo 5, com uma declaração, e essa declaração de Paulo é: justificados, pois, mediante a fé. Ele fala que nós somos justificados, encontrados justos, porque Deus nos declara justos por intermédio da fé que temos em Cristo. E essa doutrina de justificação é muito importante, porque nós entenderemos a imputação dessa justiça em nós, que não temos justiça nenhuma para apresentar diante de Deus. E ele vai falar então dos desdobramentos dessa justificação, e esse desdobramento é maravilhoso, porque ele vai falar porque a partir dessa justificação nós temos paz com Deus, e essa paz ela inunda o nosso coração, e nós que outrora, como o versículo 10 diz que éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus por essa paz que nos inunda, e é uma paz distinta do que o mundo dá, porque Deus nos dá uma paz que é diferente do que o mundo, e uma paz que excede todo entendimento. E nós podemos nos alegrar nessa justificação mediante a fé, e nessa paz que temos em Deus. Mas também devemos nos gloriar por essa graça a qual estamos firmes, a qual Deus nos sustenta, e aí nós podemos nos gloriar também na esperança da glória de Deus, e no aspecto presente, porque Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Logo estamos em Cristo, estamos satisfeitos, porque Ele nos satisfaz, Ele nos sustenta, como cantamos. Mas também podemos ver no aspecto futuro da glória de Deus, que é viver eternamente com Ele. E haverá esse dia, irmãos, e vamos nos encontrar com o Senhor, e será belo em si mesmo este encontro, que será sublime. Mas aí, nós partimos para a segunda exposição, que é a exposição que nós fizemos dos versículos 3 ao versículo 11. E a partir do verso 13, ele já disse que nós devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. Agora ele vai dizer que nós também devemos nos gloriar nas tribulações. O que é estranho para nós, porque nós não queremos nos gloriar nas tribulações, mas nós podemos nos gloriar nas tribulações porque somos justificados por Cristo, em Cristo, e por isso nós temos a capacidade em Cristo de nos alegrar, nos gloriar diante das tribulações, entendendo que essa é a maneira pedagógica que Deus tem para trazer o povo de Deus, o povo dele, à maturidade, ao crescimento. E aí nós vimos que Deus nos ama, e Deus prova este amor de maneira especial, pelo fato de que Cristo morreu por nós, de acordo com o versículo 8, sendo nós ainda pecadores. Isso é maravilhoso em si mesmo. E aí ele vai dizer também sobre uma outra glória. Ele já fala sobre a glória da esperança, da glória de Deus, presente e futura. Ele fala também que nós devemos nos gloriar diante das tribulações. E agora, lá no final do versículo 11, ele vai dizer que nós devemos nos gloriar em Deus. Nós nos gloriamos em Deus, nós nos satisfazemos em Deus, porque Ele é o nosso tudo, e Ele quem nos justifica pela obra de Cristo, pela aplicação do Santo Espírito em nossas vidas. E aí chegamos então ao capítulo 5, versículo 12. Esse texto que será o objeto do nosso estudo nesta manhã. E se você está com o seu livro aberto, com a palavra de Deus aberta, com a Bíblia aberta, peço para que você abra e acompanhe comigo a leitura. E a palavra de Deus diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei não havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim tão gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para que a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e é eficaz. Te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade, que nos purifica, que nos limpa, que nos faz mais altos do que nele. E é diante da palavra do Senhor que nós nos calamos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender, para que nós o glorifiquemos, para que nós o exaltemos e para que as nossas vidas e práticas façam o mesmo para o louvor da sua glória. Esta é a nossa oração, a minha oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós olhamos para este texto e vemos esta distinção entre Adão, entre Cristo, a obra de Adão, a obra de Cristo. E aí Dr. Schreiner vai dizer que Cristo e Adão foram as pessoas mais influentes da face da terra. E essa é uma verdade absoluta para todos os cristãos. E por que Adão é um dos mais influentes? Porque ele trouxe a morte, o pecado e consequentemente a morte. E por que Cristo é também um dos mais influentes? Porque ele sobrepôs a morte por intermédio da sua obra redentora na cruz do Calvário. Portanto, duas pessoas das mais influentes estão diante de nós neste texto. E nós precisamos analisar com muito zelo aquilo que diz a palavra do Senhor. E eu quero que nós, então, façamos uma divisão neste texto. E a divisão será basicamente assim: nós iremos observar uma constatação do verso 12 ao verso 14. Nós vamos trabalhar naquilo que eu vou chamar de comparação dos versos 15 ao verso 19, para que nós cheguemos então à conclusão que está baseada nos versos 20 e 21. Nesse sentido, colocaremos nossos olhos no verso 12 ao 14, para que nós entendamos aqui aquilo que é a constatação de Paulo, e a explicação ao qual a realidade está posta diante de nós é verdadeira. Ele vai dizer o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Isso não é novidade no texto de Romanos. Em Romanos 3, anteriormente, no capítulo 23, 23, ele já diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há como negarmos o pecado. Não há como negarmos que o pecado trouxe uma consequência. E ele vai sintetizar estes dois versículos do 12 a 14 no próximo capítulo, no versículo 23 do capítulo 6,
6, a parte A, que ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. O que ele está constatando? O pecado está na humanidade. A consequência deste pecado é a morte. Quem trouxe esse pecado? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas essa é a realidade dos fatos. O pecado adentrou a nossa humanidade, irmãos. Nós temos que lidar com ela de alguma maneira. Nós precisamos negar, como alguns negam, ou nós precisamos observar como uma realidade e buscar como nós podemos resolver o nosso problema. E de fato, nós, ao olharmos para dentro de nós vamos chegar à conclusão que nós não podemos fazer nada a este respeito. Nós estamos em uma condição ao qual não podemos fazer nada para que essa realidade seja distinta da realidade constatada no verso 2 ao verso 14. Todos pecaram. O pecado entrou e, consequentemente, a morte. E como negar a morte? Fisicamente impossível. A partir da morte, que adentrou por intermédio do pecado, houve a morte de um animal, porque, como nós lemos na nossa liturgia, eles se encontraram envergonhados e Deus precisou proporcionar o derramamento de sangue, o primeiro deles, para matar o animal e cobrir a vergonha deles. E por que a pessoa cobrir a sua vergonha? Porque estava exposta. É isso que o pecado faz. E trouxe, consequentemente, a morte. Interessante que é uma morte com o pecado. É uma morte misturada com o pecado, porque qual é a primeira morte relatada no texto bíblico, irmãos? A morte humana é a morte de Abel. É uma consequência do pecado, mas também é a morte se mostrando como o próprio Caim, como o autor do pecado ao assassinar o seu próprio irmão. Nós vemos a morte e nós vemos também a consequência do pecado de Caim. A morte instaurada, nós vemos isso em todo o texto bíblico. Vemos que isso foi uma realidade, a morte natural aconteceu no capítulo 5, no versículo 5, quando Adão morre pela primeira vez, aí nós vemos as suas descendências. Nós vemos também o pecado sendo uma continuação realizada pela humanidade, até que um dia Deus manda o juízo sobre o tempo de Noé. E Noé não é sobre animais entrando na arca, e aqueles animais bonitinhos, quando nós falamos às vezes para as crianças: nossa, sabe o que é? A arca de Noé é Deus pegando um macho e uma fêmea, e tão bonitinhos e fofinhos, e colocando na arca. Não, aquilo é julgamento, irmãos. É julgamento contra o pecado. E nós precisamos analisar isso e compreender que esse é julgamento contra o pecado. E essa é a realidade do povo sem Cristo. Nesse sentido, nós vamos ver que essa é a realidade do povo sem Cristo. E essa é uma constatação. Por causa do pecado, perdemos relacionamento com Deus. É o que o texto diz. Não temos paz com Deus, somos inimigos de Deus. O verso 10 vai dizer: por causa do pecado, nós nos tornamos inimigos, mas também perdemos a gloriosa eternidade com Cristo. Nós também perdemos a alegria das provações, e essa é uma realidade para aqueles que estão em Cristo, mas não para aqueles que estão em Adão. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Esse pecado nos fez ter a necessidade da reconciliação, e essa reconciliação precisa ser externa, porque nós não temos em nós mesmos a capacidade de fabricar essa reconciliação, ainda que tentamos, ainda que desejamos, ainda que ansiamos, com a nossa obra, com nossos esforços, com a nossa religiosidade, nada pode fazer para que eu e você possamos ser salvos, se não for por Cristo. Mas podemos fazer então uma equação muito simples. O pecado entra no mundo, isso tem consequência da morte, e a morte espalha por toda a humanidade. É uma realidade. Mas muitos vão dizer: sabia que eu já ouvi esse absurdo? Eu não peco. E por mais que pareça ser algo absurdamente complicado de fazer essa afirmação, eu já ouvi não apenas uma vez, mas inúmeras vezes.
e evangelismo pessoal. E aí eu apresento, por exemplo, 1 João 1,8, que vai dizer: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Eu vou pular o versículo 9, porque o versículo 9 vai dar a resolução disso, mas o versículo 10 vai dizer o seguinte: as mesmas palavras com outras palavras, ou seja, o mesmo princípio com palavras distintas, mas é o seguinte: se dissermos que não temos cometido nenhum pecado, verso 10, fazemos mentiroso, estamos falando acerca de Deus, fazemos Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Claro, aqueles que dizem que não tem pecado só pode estar em Adão, mortos em seus pecados e delitos. Não é como um cristão olhar a realidade e afirmar: não tenho pecado. Podemos dizer: somos justificados, como o versículo 1 nos apresenta, mas mediante a fé em Cristo, pela obra dele, pelo sacrifício dele. Não tem nada a ver comigo. Podemos afirmar isso, mas jamais podemos afirmar essa constatação que o pecado é a realidade e, por consequência, a morte, a separação, que tem um aspecto espiritual, que a morte física adentra, mas a morte espiritual, ou seja, a separação, é a realidade. Mas isso nos conduz para aquilo que é o nosso segundo elemento do texto. Se dos versículos 12 ao versículo 14 nós estamos tratando da constatação, agora a partir do verso 15 nós vamos entrar no campo da comparação. Lembra dos dois grandes agentes, os mais prominentes da história da humanidade, Adão e Jesus? Aquele que inaugurou o pecado, aquele que trouxe a morte, e aquele que nós sabemos que trouxe a vida e a justificação. Agora eles serão comparados nesses próximos versos. E olha só como a primeira comparação começa. A comparação entre a ofensa e a graça. Podemos ver isso no versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Todavia, não é assim tão gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A linguagem aqui do muitos, tanto para a imputação do pecado como para a salvação, dá no grego uma ideia de totalidade. Nós falamos isso na escola bíblica, nesta manhã. E nesse sentido de totalidade, vemos que o pecado adentrou para todos os seres humanos. E essa graça se estendeu a toda a humanidade. Mas, Cleiton, o que você está querendo dizer? Não estou querendo dizer que nós somos universalistas. Pelo contrário, o universalismo vai dizer que todos então são salvos, porque essa graça alcançou todos, não, ela foi aplicada apenas para os eleitos. E quando nós olhamos o contexto, é muito fácil de compreender, porque está falando sobre justificação. Quem justificou? Aquele que tem a fé em Cristo. Não há justificação fora de Cristo. Portanto, essa graça que nos alcança é a graça que nós temos acesso mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por que isso é importante? Porque o próprio Romanos, no capítulo 10, verso 9, vai dizer: se nós confessarmos Jesus Cristo como Senhor e crer no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Logo, a salvação depende da nossa fé em Cristo, não pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, mas um implanta o pecado e a morte, e o outro a obra redentora, para que nós pudéssemos, nessa comparação, ver a diferença entre a ofensa feita pelo primeiro Adão e a graça distribuída pelo segundo Adão, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas a segunda comparação que o texto faz, e essa segunda comparação está no verso 16, são 4 comparações. No verso 16 vai dizer o seguinte: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação.
mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E essa comparação mostra o poder da obra de Adão. Uma ofensa capaz de trazer pecado e morte. Mas esta comparação traz ainda o maior poder da obra de Cristo na cruz do Calvário. E por que, irmãos? Porque um ato de injustiça, trouxe o pecado. Porque Deus é santo, não negocia com o pecado, não tem comunhão com o pecado, logo precisa punir o pecado. E a punição do pecado é a morte, a separação. E ao ser separado, não há comunhão. Logo, ele foi expulso, Adão, do jardim. Agora, Cristo, diante da sua obra redentora, ele pega essa única ofensa e pega todas as nossas ofensas e diz: todas as suas ofensas estão sobre mim. E um ato só trouxe desgraça à humanidade, mas várias ofensas eu consigo aplacar em mim mesmo, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que obra tremenda, irmãos! O primeiro Adão mostra o tamanho da sua obra, mas aí Cristo vem e mostra a sua obra é transpassada pela minha obra, porque eu sou o Senhor da história. Mas há uma terceira comparação. Então estamos no primeiro bloco, que é a constatação do verso 12 ao verso 14. Transitamos para aquilo que são as comparações. Já fizemos duas delas, vamos para a terceira, para depois então chegarmos à conclusão. E a terceira comparação está no verso 17, que diz assim a palavra de Deus: se pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui é a comparação entre a morte e a vida. Um veio e a sua obra foi pecado e traz a toda a humanidade morte. Mas você pode dizer: meu Deus, mas como o ato de um só homem pode chegar a mim? O que eu, neste século, tenho a ver com aquele que foi criado no Gênesis? Porque ele pecou e isso trouxe consequências à minha vida hoje, pelo simples fato de que ele é a matriz, ele é o nosso representante federal, é ele que é a matriz. E se a matriz é denegrida, todos os outros serão denegridos, toda a sua descendência será também. O fato é que esta morte não parou a Jesus Cristo. E nós conhecemos a história. Sim, ele morreu. Sim, ele padeceu. Sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo chorou diante do Pai no jardim do Getsemane, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Sim, ele foi pregado no madeiro diante de dois ladrões, foi acusado como rei de Israel. Sim, ele foi. Ele disse naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Sim, ele fez isso. Mas esse mesmo que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele venceu a morte, e ele pode dizer palavras que nenhum outro pode dizer, que são: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só ele pode dizer tais palavras. Se estamos em Adão, estamos mortos. Se estamos em Cristo, temos a vida eterna. E essa comparação é belíssima. E aí eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 15. E nós leremos o verso 53, que vai dizer o seguinte, um pouco mais à frente do texto de Romanos, 1 Coríntios, no capítulo 15. O texto vai dizer assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade,
e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nós temos apenas que agradecer ao Senhor por tamanha salvação. Essa segunda comparação, Adão e a sua obra trouxe morte, Jesus e sua obra trouxe vida e vida eterna. Mas uma terceira e última comparação. Essa comparação está nos versos 18 e verso 19. O verso 19 vai dizer o seguinte: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Por que na liturgia nós lemos a queda em Gênesis 3? Porque ela conta a nós onde tudo começou. E por que nós selecionamos a tentação de Cristo, ou a última tentação de Cristo, no deserto? Para vos dar um pedaço daquilo que é a vida em obediência do nosso Senhor. O primeiro Adão desobedece. Ele tinha tudo que era necessário para obedecer e desobedeceu. O segundo Adão, no deserto, 40 dias e 40 dias sem comer, é tentado de 3 maneiras distintas e obedece. Mas nós podemos ver e falar sobre a obediência de Cristo, não apenas neste caso, a própria encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, diz o capítulo 1, versículo 14 de João. Ele estava com Deus, ele era Deus, capítulo 1, versículo 1. Ele se fez carne, ele tabernaculou entre nós. Essa é a palavra grega, tabernaculou entre nós. E nós então podemos olhar a beleza da sua vida e ministério. Podemos ver a sua obediência também, não apenas na tentação, mas no deserto, no Getsemane, onde ele ora durante 3 vezes: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice sem que eu beba, porém, faça a tua vontade. Podemos ver a mais sublime de todas as obediências, está escrita, por exemplo, em Filipenses 2,8, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, os irmãos concluam, de cruz. Por um só homem, a desobediência é uma realidade, e nós todos em Adão somos desobedientes. Mas em Cristo, Ele veio para mostrar a verdadeira obediência por intermédio da sua vida, obra, e nós podemos nele ser obedientes a Deus novamente. Porque eis que se fez novas todas as coisas velhas já se passaram. Nós podemos ter essa convicção de que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Eu quero apenas fazer aqui uma citação de Tim Keller, que diz o seguinte, abre aspas para ele: a conquista de Jesus não foi simplesmente remover a penalidade pela nossa desobediência, por mais maravilhosa que isso seja, foi obedecer por nós, como nosso representante ao longo de sua vida e sobretudo de sua morte. Enquanto Adão foi informado que desfrutaria da bênção se obedecesse a Deus, e ainda assim escolheu desobedecer, o segundo Adão, a falar sobre Jesus, sabia que enfrentaria agonia e morte se obedecesse, e no entanto, caminhou resolutamente para a obediência do Pai. Quando lemos
sobre a contínua obediência amorosa de Jesus nos Evangelhos, isso se torna uma questão de vida ou morte para nós, porque essa obediência é a nossa obediência, se estivermos em Cristo, ao invés de Adão. E a pergunta que eu digo a você, e digo a mim mesmo, é: está você em Adão, ou está você em Cristo? Está você vivo espiritualmente em Cristo, ou está você morto em Adão, em seus próprios pecados e delitos? Está você em Adão, desobediente, rebelde, ou está você em Cristo, lutando pela santificação, pelo poder que há no Espírito Santo? Onde você está? Como você está? É a pergunta que eu e você devemos refletir nesta manhã. Mas se nós já falamos sobre uma constatação dos versos 12 a 14, se nós já falamos acerca de uma comparação que se desdobra em 4 verdades, comparadas pelo texto diretamente pelo apóstolo Paulo, agora chegaremos à conclusão. A conclusão está nos versos 20 e 21. E a conclusão é essa, vamos ler juntos a palavra de Deus. Versículo 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Cristo Jesus. Mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós vemos a linguagem aqui da lei, como nós vimos nos versos anteriores. Essa lei veio para nos mostrar a nossa ofensa contra Deus. A lei veio para mostrar a nós que o nosso pecado é maior do que nós imaginamos, porque no final das contas, muitos de nós pensamos que somos bons. Basta conversar com pessoas que não creem em Cristo. Eu sempre falo isso no curso de evangelismo pessoal, que alguns dizem o seguinte: eu inclusive sou melhor do que muitos crentes. E quem diz que nós somos bons? Quando essa afirmação diz a mim, mas quem diz que eu sou bom? Se não apenas Cristo, o bom e justo. Conclusão do apóstolo Paulo: sim, por mais que a obra de Adão seja grande, existe uma obra que superabunda essa obra, porque o pecado, onde abunda o pecado, superabunda a graça. E aí, irmãos, nós temos que nos alegrar. Aqueles que estão em Adão, é tempo de arrependimento. Se você está em Adão, é hora de você confessar Cristo como Senhor e Salvador. Pare de enganar a si mesmo. Se você está em Adão, pare de desculpas que você mesmo sabe que não funcionam. Se você está em Adão, é hora de olhar para a cruz de Cristo. E ao olhar para a cruz de Cristo, e olhar a beleza do Evangelho, da obra de Cristo naquela cruz, que foi vicária e substitutiva, não tem como nós não nos rendermos diante disso. E aí você passa daquele que está em Adão para aquele que está no novo Adão, a saber, Cristo. E aí você vai encontrar satisfação para a nossa alma. Por quê? Porque como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você está em Adão, hoje é tempo de arrependimento. Se você está em Cristo, vamos nos alegrar e nos gloriar, porque Ele é a nossa única esperança. Oremos. Pai, nós somos gratos por tamanha obra, gratos por ver a constatação da nossa mazela diante do pecado, gratos por ver essa comparação entre a obra adâmica e a obra de Cristo, e graças por saber que a obra de Cristo é maior, que a obra de Cristo é melhor, e que a obra de Cristo é perfeita. Eu te peço que se nessa manhã há alguém aqui
que ainda não considerou a mensagem do Evangelho. Que o Senhor possa trabalhar em sua vida, em seu coração. Que o Senhor possa o convencer. Porque palavras humanas não convencem. Mas nós precisamos da tua ação, que é única, ação de iluminação acerca da verdade. E que eles possam conhecer a verdade. E que essa verdade possa os libertar.